Alô você! O Marco na TV dessa semana vai contar a história de um dos mais famosos jornalistas, radialistas e empresário e publicitário. Falamos de um que quase foi trapezista, circense, jogador de futebol, mas é um dos mais renomados jornalistas e radialistas desse Brasil. Falamos de Elton Pimenta, daqui a pouquinho no Marco na TV. Alô, galera, espectador do Marco na TV. Estamos ao lado de Elton Pimenta. Aliás, é o meu ídolo, Elton Pimenta. Você começou a dar uns passos no circo com quantos anos? Bom, na época do Circo Rosário, que era do meu pai, você tinha o espetáculo de variedades no Picadeiro, depois tinha peças de teatro, que era o Circo Teatro Rosário. E eu, com 5 anos de idade, entrei num palco para contracenar uma peça onde o ator principal era o menino. E as minhas 2 irmãs, vestidas de menino, fizeram esse papel também, com 5 anos de idade cada uma. Só que não podia crescer porque era um garoto realmente de 5 anos de idade. Então ali eu comecei a fazer teatro. Quando chegou a minha vez de estudar, e eu tinha só mais uma irmã caçula, o meu pai resolveu parar com o circo e aí veio para Ribeirão Preto. E a gente parou aqui. De que cidade que era? Bom, a minha família toda é de Ribeirão Preto. Só eu que nasci em Jaú. Porque o circo estava passando em Jaú, minha mãe veio para ter aqui na maternidade em Ribeirão. Mas a médica disse, olha, vai demorar uns 15 dias. Ela voltou para Jaú. Quando ela chegou em Jaú, no dia que ela chegou, eu nasci 11 de maio de 1945, fim da Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial, 11 de maio. Final da Segunda Guerra? Segunda Guerra. Veio o Elton Pimenta para dar paz para o mundo. Para trazer paz e, graças a Deus, um pouco de alegria também. Aliás, tem um chavão, né? Tem um jargão teu. Eu gostaria que você dissesse. Transmitir emoção. Transmitir emoção e alegria foi um dom que Deus me deu. Essa foi uma frase que a gente marcou na época do futebol. Mas mais do que essa, até por criação do meu pai, do meu saudoso pai, era Olha o Relógio, que esse... Realmente, quem gosta de futebol e está mais antigo aqui em Ribeirão, comercialinos e botafoguenses, vão se lembrar que quando falava olha o relógio, era, né? Não, mas tem alguns jargões que, na época áurea do rádio aqui, tinha Elton Pimenta de um lado, Marco Antônio Matos, Pedro Giacomini e quem mais? Tinha o Indarécio Carvalho, depois veio o César Bruno, mais recente, que foi um dos grandes narradores do rádio de Ribeirão Preto. Grande companheiro. O gozado no rádio é que você faz uma relação grande, as pessoas imaginam que vocês estão sempre brigando sempre no ar. Né? Não, a gente está sempre competindo. A gente viajou muito tempo junto. Eu e o César tinha uma ligação assim extraordinária. Aliás, tem uma coisa, né? Quando o César Bruno morreu, você ficou narrando por quase 1 ano com o salário revertido à família dele, né? É verdade. Isso aí eu nem gosto de comentar, porque foi um acordo feito com o saudoso Wilson Tony também, na época, na clube. Eu já tinha parado de radiar futebol, já fazia, acho que uns 7 anos que eu não radiava futebol. E aí, o dia do acontecido com o César, eu fui a Matão transmitir um jogo que era ele que ia transmitir. E me prontifiquei a fazer depois, enquanto o César estivesse recuperando, as narrações esportivas aqui em Ribeirão. Mas, infelizmente, à noite ele faleceu. E aí eu fiz um acordo com o Tony, com a Denise, esposa do César, e foi uma coisa que Deus me deu e acho que eu recebi muito mais do que eu dei. É o que eu ia dizer, porque nessa vida o que a gente planta, a gente colhe. Você sempre plantou coisas boas e Deus tem te dado em quádruplo, em quíntuplo, tudo que você plantou. Com certeza, eu digo sempre que Deus me dá muito mais do que eu mereço. E às vezes a gente passa desapercebido, não vê quanta coisa que a gente recebe dele. Então é bom que as pessoas olhem um pouco para esse lado, sejam católicos ou sejam evangélicos, enfim, o espíritas, a religião que for, sempre saber o seguinte, tem alguém que comanda a nossa vida. Você começou em rádio em que época? Foi logo em seguida. Quando o circo parou,
o meu pai foi convidado pela 79 para ser o diretor artístico da emissora. Mas o grande sonho que eu tinha era irradiar futebol, que eu já irradiava jogando botão. E aí o meu pai conseguiu, junto à parte de esportes, para que levasse um gravador nos estádios e eu ia gravando os jogos. Mas eu tinha voz ainda muito infantil, não podia trabalhar, não. Mas eu fui, desde ali, praticando. E aí depois, aos 17 para 18 anos, e até uma história interessante de um outro companheiro de rádio que se foi, o Wilson de Freitas, ele morava em Araraquara e eu trabalhava aqui na Rádio Brasiliense, e quando ele ia fazer o jogo, a gente tinha que avisá-lo para ir de Araraquara para São Paulo. E eu um dia peguei a incumbência de avisá-lo que ele ia irradiar um jogo São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro, pelo Rio São Paulo, no Pacaembu, isso em 1963. E aí eu, malandramente, não o avisei e fui com o Roveri para São Paulo para fazer o jogo. E aí o Roveri perguntou: por que você está indo para São Paulo? Eu falei: eu vou porque eu vou abrir a transmissão até o Freitas chegar. Quando ele chegar, ele transmite e tal. Evidente que o Freitas nunca chegou, porque ele não foi avisado. E aí eu transmiti o jogo e foi a primeira chance que eu tive de transmitir um jogo profissional. Achei que quando eu chegasse aqui eu estava despedido, mas eu acho que eu fui razoavelmente bem, que a Rádio Cultura no outro dia veio lá e falou: você vem para cá trabalhar, Jovino, Totinha, você vem trabalhar aqui na Rádio Cultura como narrador. E aí eu fui fazer dupla com o Pedro Giacomini na Rádio Cultura. E aí começou a minha carreira de narrador. Com uma mentirinha que eu peço desculpas ao Freitas, que está lá no céu agora, e a Deus, porque mentir nunca é bom, né? Na verdade, são oportunidades que às vezes tem, vamos dizer, foi uma molecagem. Foi uma molecagem, um risco, né? Porque se eu transmito mal, ia ser um terror. Ainda bem que na época eu me sentia preparado, mas faltava uma chance de mostrar, né? E aí aconteceu, e daí para frente foi só transmitindo. Aí eu tive o Pedrinho como companheiro, depois o Indalécio também na Rádio Cultura. Aí fui para 79, levado pelo Moraes Neto, também, que já se foi, era narrador. Jaime Stulano, Alcides Cossenzo e tantos outros. Depois os mais recentes, Marco Antônio, Luiz César, que hoje é narrador da Rede Vida de televisão. O Luiz Aguiar também foi narrador também, né? O Luiz foi antes de mim, porque ele foi embora para São Paulo antes de eu começar a transmitir. Aí depois, quando ele voltou de São Paulo, nós formamos o Timaço RC, que era Renascença e Cultura. Renascença e Cultura. Aí ali foi um timaço. Para você ter ideia, na época eu era sócio do Luiz, na empreitada. Nós contratamos o Brisa para ser narrador, Luiz Carlos Brisa, e a estreia dele foi nada mais, nada menos do que transmitindo a seleção brasileira em Portugal contra a seleção de Portugal e na Suécia contra a Suécia. Que maravilha. Quer dizer, naquela altura eu fiquei morrendo de vontade de ir, mas abri mão para a estreia do Brisa. E o Brisa se tornou um dos grandes narradores que nós tivemos também em Ribeirão. É verdade. Bom, galera, estamos de volta. Elton Pimenta. Olha o relógio. Ele, que é o pai desse jargão. Então, falar dos outros é fácil. E quando quase você teve que alguém falar de você, né? Que você quase foi jogador de futebol, né? Pois é, rapaz. A turma falava que eu jogava bem, viu? E jogava mesmo. Até os meus filhos, né? O Júnior e o Eduardo, quando eles iam para o clube de campo jogar futebol interno lá, os mais coroas da minha época diziam para eles: se vocês jogassem 10% que seu pai jogou, vocês estavam no Barcelona. Aí os meninos falam assim: meu pai combina com esses coroas e tudo, para falar que ele era bom. Mas eu jogava, acho que eu jogava razoavelmente bem. E aí eu tive uma encruzilhada, porque eu jogava num time da Vila Virgínia, que chamava Corintinha, o saudoso seu Antônio, que cuidava de tudo. E lá tinha muita molecada boa. E era encostado no Costa Coelho. E aí o comercial foi montar um time juvenil e levou como base esse time do Corintinha. E lá fui eu também junto. E aí começamos a treinar lá, o João Melo, na época, o Walter de Luca, que eu chamo de careca, né? O Bola Branca jogava com você? O Bola Branca foi um pouquinho antes. O Bola Branca era ponta esquerda, o João Gilberto era ponta esquerda. E eu vim um pouco depois dele. Só que aí eu gostava de jogar bola. Então eu queria jogar bola todo dia. E quando foi para o comercial, você tinha os treinos coletivos. Quem que despontou na época quando você jogava? Quando eu estava saindo do comercial, quem estava chegando foi o Tadeu Risse. E às vezes eu falo, esse foi um dos profissionais raros do futebol, do meio do futebol. Eu fui irradiar um jogo em Porto Alegre um dia, fui me hospedar num hotel chamado San Rafael, em Porto Alegre. Quando eu fui assinar a ficha e coloquei Ribeirão Preto, o atendente disse assim:
o senhor é da cidade do maior ídolo do Grêmio. Falei, do maior jogador que passou pelo Grêmio. Falei, quem é? Tadeu Richet. Este, além de jogador, era homem. E era realmente até hoje. Né? Tadeu, família, né? Família, o Zé Mário, Tadeu, todo mundo, Mário Augusto, o seu Mário Ricci, que foi presidente do comercial, que levou o comercial ao melhor comercial da história, que foi de 66. Bom, Elton, o que marcou na tua vida como radialista? Bom, profissionalmente foi ter transmitido 3 Copas do Mundo. Né? Eu acho que isso aí, para um profissional de rádio do interior, ser convidado pela Rádio Bandeirantes para fazer uma Copa do Mundo, isso em 1978, quando o titular da Bandeirantes era o Fiore Giliotti. O segundo narrador era o Flávio Araújo, o terceiro era o Enio Rodrigues. E você ser convidado para ser um dos 4 narradores da Copa, sem ter vínculo com a Rádio Bandeirantes. Eu era da Clube, eu era da PR7. E não retransmitia? Não, e fui transmitir a Copa pela Band. Então, pela Bandeirantes. Na época era rádio, nem falava Band. Quem criou a Band foi o Datena. Datena que começou a soltar a Band e virou Band, mas era a Rádio Bandeirantes. E a grande emoção da minha vida como radialista foi ter um fone no ouvido na cidade de Rosário. A primeira transmissão que eu ia fazer pela Rádio Bandeirantes, você imagina, um jovem aqui de Ribeirão saindo e tal, fone no ouvido e tocando. Arrepia, né? Pelo amor de Deus, foi uma aventura. Depois de 82, eu fui convidado pelo Pedro Luiz, que era o diretor da Rádio Gazeta de São Paulo. Formamos um pool com a Rádio Clube Paranaense e aí fomos lá transmitir. Então, no rádio, o grande momento como narrador esportivo foi ter transmitido Copa do Mundo. Como é que foi o lance de você ter ido junto com o narrador da Globo, fizeram lá os testes e era para você ficar lá na Globo com o Machado? Não, aconteceu que o Marquinhos Frates, que é o diretor aqui, um dia chegou, você não quer gravar uns pilotos lá que a Globo está procurando um narrador? Eu falei, mas eu nunca fiz televisão. Não, você vem e tal. E começamos a gravar uns pilotos de futebol, basquete, vôlei. E mandou a fita lá para todas as emissoras afiliadas à Globo, fizeram isso. Então eram muitos narradores para ir para lá. E aí chegou no fim, na verdade, eles precisavam, além de um narrador, eles precisavam de um apresentador para o Globo Esporte. Então ficou de um lado um jovem, com aparência de garotão, e do outro um mais veterano, já careca e tudo. Então acabou pendendo mais para o outro, que se tornou hoje, na minha opinião, hoje para mim, no meu gosto, é o melhor narrador que a Globo tem, que é o Kleber Machado, e que na época foi apresentador também do Globo Esporte. Muitas pessoas dizem que às vezes você acaba nem indo para o estádio nem vendo ao vivo. Tem muita gente que está fazendo agora pela TV dentro de uma sala. Na época era assim também, não? Em 1978, desgraçadamente, desculpe a palavra, surgiu uma palavra chamada off-tube, que é isso de fazer o jogo vendo pela televisão sem sair do estúdio, sem sair de uma casa ou de qualquer lugar. Isso começou em 78, lamentavelmente. Mas eu, graças a Deus, eu vivi a rádio em que as emissoras de rádio eram obrigadas a ir, porque não tinha televisão. E não tinha televisão para você copiar. Você ia, por exemplo, eu cheguei a transmitir jogo em Presidente Prudente num domingo, tendo que sair sexta-feira de Ribeirão, porque a estrada era de terra. 80% da estrada era de terra. E a rádio tinha que ir. E não tinha, para quem entende um pouco, retorno. Você tinha que chegar lá e falar, vai abrir às 3 horas da tarde. Você contava até as 10 e colocava e radiava o jogo sem saber se tinha saído ou não a transmissão. Às vezes você trabalhava o tempo todo e não saía nem nada. Então, de 78 para cá surgiu o off-tube e hoje a gente vê emissoras de televisão, não estão no estádio, estão no estúdio montado. Quer dizer, nada tira você estar no estádio, a emoção do estádio, a visão que você tem do campo. Eu sempre radiei muito rápido, quando fui do rádio. E tinha o senhor Antônio Braz, que era dono de uma padaria famosa aqui em Ribeirão Preto, comercialino fanático, e ele ouvia o jogo pelo rádio. E aí, então, um dia, conversando numa roda, ele falou assim, você sabe por que eu escuto o Elton Pimenta? Porque eu estou com o meu rádio a ouvir o jogo, a bola está com o peixinho. E aí ele fala assim, se ele virar na esquerda, o Noriva está livre. Aí eu olho, e não é que o Noriva está livre mesmo, eu não tinha visto. Por quê? Porque no campo você tem visão periférica. A televisão faz transmissão por quadro. Você está olhando o que você está vendo ali, o telespectador também. Você não está vendo o que está fora da... Verdade. Aliás, se hoje eu fosse narrar futebol numa televisão, eu ia fazer exatamente ao contrário. Eu ia transmitir tudo que o telespectador não está vendo. Então, dizendo assim, por exemplo, o time está atacando. O cara está vendo, não precisa falar o que o cara está vendo. Exatamente. Dizer assim, olha,
Se der um contra-ataque, a defesa está com 1 contra 1 na defesa. Está o Lúcio do Palmeiras com o Luiz Fabiano, só os dois. Se o São Paulo pegar um contra-ataque, vai sair o gol. E aí o diretor de televisão vai cortar os dois no meio de campo sozinho, rapidinho, e voltar para a jogada. Exato. Aliás, o Nelson Rodrigues tinha uma frase histórica que dizia assim: o narrador de televisão acha que o telespectador é cego e o de rádio acha que o ouvinte é surdo. Porque o narrador de televisão fala tudo que a gente está vendo e o de rádio grita mais do que o torcedor. Então tem que narrar num patamar mais baixo. Aliás, é por isso que eu disse na abertura do nosso programa que você foi e é o meu ídolo. Obrigado. Ao transcorrer da minha carreira, Elton, uma das vezes, talvez você não saiba disso, o Anderson Brasil me ligou, estava no Daerp: Marco, precisamos que você narre hoje Botafogo e Grêmio, que ia ser lá em Porto Alegre, o Ronaldinho Gaúcho jogava lá ainda. Falei: mas o que houve? Não, teve um probleminha com o Elton não vai poder ir. E eu fui para narrar esse jogo. Aí eu acho que tinha feito 1 ou 2 off-tube, não tinha feito muita coisa. E aí eu cheguei no estúdio lá da Rádio Brasiliense, que era na 13 de maio, o sinal da emissora não vinha, porque naquela época era muito difícil ter pay-per-view. Poucas pessoas tinham TV a cabo, poucas pessoas tinham esse acesso. E a imagem não vinha. E aí, em cima da hora, eu tive que fazer um off-rádio, porque a imagem não vinha. Rádio escuta. Ouvindo outra emissora. Não, esse negócio de off-tube tem fatos interessantes. Quando a gente estava com o Timaça RC aqui, nós fomos fazer um jogo, a Globo estava anunciando São Paulo e Botafogo do Rio. E nós montamos toda a estrutura para transmitir esse jogo. E abrimos a transmissão meia hora antes. Quando foi começar o jogo não era Botafogo e São Paulo que a Globo transmitiu, foi Palmeiras e Flamengo. Aí quando entrou em campo que ia transmitir esse jogo, o Luiz Aguiar falou assim: vai transmitir Flamengo e Palmeiras, não é Botafogo. Aí eu não tive outra saída, me deu um estalo na hora e disse assim: agora que você sabe tudo sobre Botafogo e São Paulo, agora vamos sim para o jogo que nós vamos transmitir, Palmeiras e Flamengo, não é, René Andrade e tal. E aí já pegou escalações e tal, e mudamos o jogo para transmitir. Quer dizer, off-tube tem esse problema, né? Quando sai do ar, é um problema. E você já fez off-rádio? Off-rádio eu fiz uma vez só, num jogo que estava em Goiânia, e nenhuma emissora de rádio conseguia falar, e a gente pegou a rádio... É uma rádio forte que tinha em Goiânia, isso faz muitos anos. E aí a gente captou a onda curta da rádio, coloquei o fone e transmiti do estúdio da 79 o jogo do Botafogo lá contra o Atlético Goianiense. E isso dá cãibra no cérebro, né, Nossa, Elton? é uma loucura. E é uma mentira que a gente não deve fazer, né? Que a gente não verdade. deve correr, né? Alô, pessoal do Marco na TV. Eu sou o Elton Pimenta e eu também estou aqui nesse programa show de bola. É o Marco na TV.